Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos nos encontrando novamente e nessa aula a gente vai treinar o que vocês aprenderam na videoaula que foi sugerida, certo? Bem, na primeira questão pede para elaborar um resumo evidenciando todas e somente as fórmulas vistas na videoaula, conforme o exemplo abaixo. O exemplo era o quê? Eu tinha aqui concentração em massa, certo? E aqui é só colocar a fórmula da concentração, que é o quê? Cesão é igual a massa dividido pelo volume. Então, era só isso que vocês iam fazer. E embaixo, vocês iam colocar o restante. Por exemplo, o título, a concentração, a fração molar, a concentração em porcentagem de massa ou volume, e assim sucessivamente, certo? A segunda questão nos diz o seguinte: em uma solução de 100 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, em 400 ml de água, obtiveram-se 110 ml de solução de NaOH. Nesta solução apresentada, indique qual substância corresponde ao soluto e qual substância corresponde ao solvente. Vamos lá, a gente fez bastante isso em sala de aula. Aqui, vamos supor que temos uma solução, aliás, aqui temos as 400 ml de água, certo? Aqui foi adicionado o quê? Aqui foi adicionado 100 gramas de NaOH, certo? Hidróxido de sódio. Então, isso aqui foi adicionado na água, formando essa solução de hidróxido de sódio, certo? Aqui eu tenho a solução aquosa de NaOH. Aquoso. Aqui significa aquoso. Bem, aqui ele pede para identificar qual é o soluto e qual é o solvente. Sabemos que o que está em menor quantidade é o soluto, certo? E é chamado de M1. E o que está em maior quantidade, no caso aqui a água, é o solvente, é o que vai dissolver. E é chamado de M2. Então, essa questão pedia apenas isso, certo? A terceira questão, ela nos traz o mesmo enunciado. Ao dissolver 100 gramas de NaOH em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml da solução. A concentração comum. Então, o que ele está pedindo? A concentração comum dessa solução será igual a... Como é que calcula a concentração comum? Concentração é igual a massa do soluto, que tiver em menor quantidade, dividido pela massa da solução, certo? Aliás, perdão, dividido pelo volume da solução. A solução vai ser o quê? A soma do soluto com o solvente, certo? Então, vamos lá. Aqui, temos que observar logo as alternativas. As alternativas estão nos dando em que unidade? Grama por litro, certo? Então, todos estão em grama por litro. Então, vamos pegar o volume da solução, que está em ml, e transformar logo em gramas por litro. Vamos fazer aqui. Ó, em 1000 ml, eu tenho 1 litro, certo? Concorda comigo? E em 410 ml, eu vou ter quantos litros? Vou ter X. Então, só fazer a multiplicação. 100 vezes X, aliás, 1000 ml vezes X é igual a 1 litro vezes 400 ml. Aqui eu vou ter o quê? X igual a... que é 410, perdão. 410 vezes 1 litro dividida por 1000 ml. Aqui eu vou cortar essa unidade com a unidade aqui do 410 ml e vou ter o quê? X igual, aqui a divisão é o quê? Se eu tenho uma divisão por base 10, eu tenho 3 zeros, então eu vou caminhar com a vírgula 3 zeros. A vírgula vai estar aqui, ela vai vir para cá. 1, 2, 3. Então, vou ter 0,410 litros, porque foi a unidade que sobrou, certo? Então, vamos lá. Então, essa aqui é o meu valor em litros, 410. Agora, é só substituir na fórmula. Concentração é igual... Qual a massa do soluto? As 100 gramas de NaOH. 100 gramas dividido por 0,410 litros. Concentração vai ser igual a quê? Resolvam aí essa continha. Vai dar 243,90. O quê? Qual a unidade? Grama por litro. Grama por litro. Certo? Então, qual é a alternativa? Letra D. Ok? Alguma dúvida? Na quarta questão, temos o seguinte.
dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em água. Então, aqui a gente tem 20 gramas de sal de cozinha em água. Sabemos que o solvente é a água. Qual será o volume da solução? Então, aqui, ó, o que ele está nos pedindo? Está nos pedindo o volume da solução. Sabendo-se que a sua concentração é 0,05 gramas por litro. Então, concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Solução. Bem, o que é que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o volume da solução. Então, isso aqui que a gente vai ter que descobrir, certo? É bem simples, é só substituir na fórmula. Ele nos deu a massa do soluto e nos deu a concentração. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 0,05 gramas por litro é igual a 20 gramas dividido pelo volume, certo? Aí, a gente vai multiplicar 0,05 gramas por litro vezes V é igual a 20 gramas. Vamos isolar o volume. Volume é igual a 20 gramas dividido por 0,05 gramas por litro. Unidade com unidade a gente cancela, vai cortar a grama. E no final vamos ter o resultado do volume em litros, certo? Realizando essa divisãozinha aqui, vamos ter que o volume ele é igual a 400 litros, certo? Então, corresponde aqui a alternativa, letra A, certo? Gabarito da quarta questão, letra A. Na quinta questão, temos uma questão um pouquinho mais complicada, onde diz o seguinte: solução salina normal é uma solução aquosa de cloreto de sódio usada em medicina porque a sua composição coincide com aquela dos fluidos do organismo. Sabendo-se que foi preparada pela dissolução de 0,9, então aqui a gente tem 0,9 gramas do sal em 100 ml de solução. Podemos afirmar que a concentração em quantidade de matéria é aproximadamente. Então, aqui nas alternativas, eles nos dão duas unidades. Nos dá grama por ml, aqui ó, grama e grama por litro, certo? Então, a gente vai ver qual das duas unidades vamos utilizar. Então, vamos ter que fazer com as duas. Concentração é igual a massa do soluto, certo? A M1 dividido pelo volume da solução. Então, vamos fazer primeiro com ml, para a gente ver quanto é que a gente obtém. Concentração vai ser igual aqui a 0,9 gramas dividido por 100 ml. Isso aqui vai ser o equivalente a quê? Façam aí as contas. Deem pausa no vídeo e façam as contas. Exatamente isso, né? Vocês conseguiram fazer? Dá 0,009. Mas o quê? Qual vai ser a unidade? Grama por ml, certo? 0,9 gramas por ml. Vamos olhar nas alternativas. Aqui a gente tem 0,009, mas é o quê? Grama por litro. Então, não tá certo, porque isso aqui tá incorreto. Agora, a gente vai fazer utilizando o volume em litros. Aqui vamos ter o quê? 0,09 gramas. Aqui eu tenho 100 ml. Para transformar em litros, eu vou fazer o quê? Andar 3 casas com a vírgula, certo? 1, 2, 3. Então, eu vou ter 0,1 litro. Dividindo 0,9 por 0,1, vou ter o quê? 9. 9 o quê? Grama por litro. Então, a resposta certa vai ser essa. Vamos olhar na alternativa. Letra C, 9 grama por litro. Coincidiu, né? Então, quinta questão, gabarito letra C. A sexta questão, ela nos diz o seguinte: calcule a concentração em grama por litro. Então, aqui ela já nos diz que quer na unidade de grama por litro. Em uma solução aquosa de nitrato de sódio, que contém 30 gramas do sal, soluto, em 400 ml da solução, certo? Volume. Então, a gente vai ter que transformar isso aqui de ml para litro, certo? Como a gente já sabe, se eu tenho ml, vou transformar para litros, eu vou andar 3 casas com a vírgula. 1, 2, 3. Então, vou ter 0,4 litros. Simples, né? Só aplicar a fórmula, concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Concentração vai ser igual a 30 gramas dividido por 0,4 litros, que é igual a quê? 75 gramas por litro. E aí, tem alguma alternativa que se encaixa? Professora, a letra B tem só 75. E aí, tá errada? Não, não tá errado, gabarito letra B. Porque a questão, ela já nos diz que vai ser grama por litro. Então, todas as alternativas vão estar em grama por litro, certo? Na sétima questão, já entramos com
a fórmula do título, certo? Pede o seguinte, calcule o título, aqui ele está pedindo tanto o título, quanto a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Então, vamos identificar primeiro o que é o soluto. O soluto vai ser a glicerina, né, que é o que está em menor quantidade. E o solvente vai ser a água. Então, qual é a fórmula do título? Título é igual a massa do soluto, M1, dividido pela massa da solução, onde a massa da solução vai ser o quê? Vai ser a massa do soluto, M1, mais a massa do solvente, certo? Isso aqui vai ser a massa da minha solução, que a minha solução total vai ser tudo que eu tiver de soluto e de solvente, certinho? Então, vamos só substituir. Título vai ser igual a 368 gramas, dividido por 368 gramas, mais 1.600 gramas do soluto. Título vai ser igual a 368, aí você vai somar esses dois, bem simples, 1.600 mais 368. Vamos ter o quê? 8, 6, 9, 1. 1.968 gramas no total. Dividindo isso, vamos ter que o título é igual a... Então, sendo assim, o título é... Aliás, 0,187, certo? Esse aqui é o título. Como sabemos, o título é uma grandeza adimensional, ou seja, ele não possui unidades. Então, temos o título, agora falta o quê? A porcentagem em massa. Como é que calcula a porcentagem em massa? Título em massa, que a porcentagem em massa é igual ao título, esse que encontramos, vezes 100%. Então, o título, a minha porcentagem em massa vai ser 0,187 vezes 100%. Título em massa vai ser igual a, caminha com a vírgula, 12, que só tem 2 zeros, 18,7%. Certinho? Isso implica dizer que na minha solução, a cada grama, a cada unidade, eu vou ter o quê? 18,7% de glicerina e o restante vai ser água. Bem, gente, na oitava questão, nossa última questão, diz o seguinte. Qual a massa de água? Então, o que é que ele quer saber? Ele quer a massa de água. No caso, vai ser o nosso solvente, existente em 600 gramas de uma solução. Aqui ele já está nos dando a quantidade da solução. A solução vai ser o quê? M1 mais M2, certo? Que é o soluto mais o solvente, ó, M1 mais M2. 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio com o título igual a, na verdade, aqui é 0,25, certo? Foi só um errinho. Então, com esse título, podemos dizer que em 100 gramas da solução, eu vou ter 25 gramas de KBRO3, certo? Mas a gente não tem só 100 gramas da solução, a gente tem o quê? 600 gramas. Então, quantas gramas desse KBR3 eu vou ter? X. X vezes 100 é igual a 25 vezes 600. Isolo X e boto 100 dividido. 25 vezes 600 vai dar 15.000. Dividido por 100. Corto o zero. X vai ser igual a quê? 150 gramas de KBRO3. Mas é isso que a questão tá me pedindo? Não, né? Ela tá me pedindo a massa de água. Então, se eu sei que a massa da solução, ó, vamos botar aqui, a massa da solução é igual a quê? A M1 mais M2, certo? M1 é o quê? Soluto. E M2 é solvente, certo? O que ele tá me pedindo? A massa do solvente, né? Que é a massa da água. Então, eu vou isolar esse termo pra cá. Vou botar massa da água, que é o meu solvente, vai ser igual a quê? A massa da solução, que tá positivo, vem negativo, massa da solução menos a massa do soluto, que é o KBRO3. Então, a massa da água vai ser o quê? Qual a massa total da solução? 600. Menos as 150 gramas do
cabe a RO3. A massa da água vai ser o quê, então? 450 gramas, certo? Então, essa é a resposta da alternativa. É uma questãozinha um pouquinho mais complexa, que envolve um pensamento, né? Envolve que entendamos a questão como um todo. Bem, gente, essa foi a resolução das questões. E em breve voltaremos com novas questões para falar das outras medidas de concentração, certo? Cheiro, fiquem bem.